É uma grande alegria estarmos juntos novamente nesse tempo de mentoria. Nossa intenção com as lives é trazer essa reflexão sobre o cuidado, sobre o discipulado, a mentoria, principalmente começando com essa estratégia de cuidado para aqueles que cuidam de outros. Principalmente nesse tempo, os pastores, pastoras, famílias pastorais, líderes que estão num tempo de grande demanda de cuidado para com os outros. Com muita alegria, então, estamos novamente com tempo de mentoria. Olha só, nosso tema de hoje é um tema voltado para o cuidado, mas pensando tempo de crise, tempo de cuidado mútuo. Temos tantas coisas e tantas demandas e tantas possibilidades num tempo de crise. Crise nos traz tantas limitações, mas crises nos trazem grandes possibilidades. E uma das possibilidades é uma vivência profunda de cuidado mútuo. Sobre isso queremos conversar, então, hoje, na nossa live Tempo de Mentoria. Boa noite a todos, é uma grande alegria estar com vocês. E queremos que essas lives sejam momentos de reflexão, momentos para pensarmos e refletirmos sobre a nossa realidade. E hoje temos aqui a grande satisfação de termos a Clarice Ebert e o Ailton Bastos. A Clarice Ebert, ela é graduada em psicologia, é pós-graduada em especialização, com especialização em terapia familiar sistêmica, e é mestra em teologia. Profissionalmente, ela atua como psicóloga clínica e terapeuta familiar e mantém um consultório no Instituto Filéu de Psicologia em Curitiba. É docente credenciada de EIRENE do Brasil, que é a Associação Brasileira de Assessores de Assessoramento Pastoral da Família, e da FLT, Faculdade Luterana de Teologia, para os cursos de pós-graduação com reconhecimento do MEC e do RAGAI. E o Ailton faz parte da equipe Homens Mentores, e já tem falado aí em algumas lives a respeito das questões financeiras e o quanto isso impacta na vida. O Ailton é um pastor batista, é capacitador e mentor de pastores e líderes, graduado em Teologia, Educação Física pela Escola de Educação Física do Exército, e é pós-graduado em Planejamento e Gestão de Defesa Civil pela FGV, e em Saúde Mental pela Escola Brasileira de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Ele é tenente-coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros Militar. E interessante que Clarice é membro de uma igreja de um grande amigo nosso, um pastor amigo nosso, pastor Silvado, pastor Marcos Paulo Ferreira, nossos colegas de equipe organizando a Consulta Nacional da Década de Fazer Discípulos e igrejas que intencionalmente fazem discípulos. Então, uma grande alegria ter a Clarice aí, e o Ailton, nosso colega aí, também coordenador desse projeto de cuidado para os pastores aí, da Ordem de Pastores Batistas aí de Goiás, que queremos saudar aí o pastor Sérgio, da Ordem de Pastores, pastor Newton, que é o executivo aí, então, também da convenção. Um grande abraço para vocês. Obrigada. Bem-vindos. Bem-vindos, muito bem-vindos. Muito obrigada. Clarice, olha só, é claro e notório que os pastores estão aí sendo desafiados a proclamar para a comunidade uma palavra de esperança, respostas para tantas perguntas que estão aí, né? E buscando maneiras de pastorear as pessoas diante das limitações que lhes são impostas com o isolamento social e toda essa crise. Mas, em meio a tudo isso, os pastores olham para suas igrejas, têm demandas que precisam dar conta, mas eles têm suas próprias crises. Eles têm suas próprias perguntas, eles têm suas próprias demandas deles para com as suas relações familiares, para com Deus, para com o ministério, vida financeira, porque nesse tempo é uma das consequências da crise, é uma limitação também na vida financeira, né? Então, qual o nível de sofrimento que essas circunstâncias e demandas podem trazer para o pastor? Porque nós vemos muitas conversas e ajudas para o pastor, como ele pode fazer a questão online, que ele tem que dar conta que antes não sabia tanto, né? Tantas coisas, mas
para ele, sofrimento para ele, o quanto isso hoje é significativo e essas circunstâncias têm contribuído para gerar essa angústia e sofrimento na vida do pastor. Ok, um prazer estar aqui, né, nessa live. Eu acho que a sua pergunta, né, tudo que você falou aqui já coloca uma perspectiva interessantíssima, que é reconhecer que o pastor também sofre. Então, essas crises todas que estão acontecendo mundialmente, elas também visitam a casa pastoral. E esse reconhecimento é um ponto de partida importantíssimo, porque pesquisas sobre o trabalho pastoral, o ministério pastoral, enfim, mostram exatamente essa negação, essa banalização por um lado. É como se o pastor, ou o ministro, ou o missionário, ele sofrer faz parte, é banalizado isso. Ok, até se reconhece que sofre, mas faz parte sofrer. Então, você entrou nessa, você tem que criar uma casca grossa e encontrar formas de lidar com o sofrimento em que ele não entre na pauta da vida, do reconhecimento, nem das conversas, e então também não deve se criar uma expectativa de que ele seja reconhecido e nem acolhido por ninguém. Então, esse é um ponto de partida importantíssimo, porque o nível de sofrimento que essas circunstâncias trazem, e que especialmente afetam também a casa pastoral, o pastor e sua família, é essa expectativa de desumanização. É como se ele tivesse que, então, atender todo mundo que sofre, todo mundo que está desesperado, que tem medo, que está se sentindo ameaçado diante da crise. Poxa, pode perder o emprego, tantas pessoas já perderam o emprego, e ele também sofre essa ameaça de alguma forma, né? Dependendo como que se configura o ambiente religioso da igreja, de repente pode ser que ele não tenha mais o sustento dele pela via da igreja, ele vai ter que se reinventar também, ele sofre essa ameaça também, por mais que muitas vezes a gente não fala abertamente sobre isso, porque além da negação do sofrimento, ou da banalização, existe uma negação também de que o ministério seja um trabalho. A gente bate muito nessa tecla de que é uma vocação, e é mesmo, é uma vocação, tem uma outra ótica do que um trabalho comum, secular, de ordem corporativa, empresarial, enfim, mas nós não podemos negar que é um trabalho, porque se é a fonte de renda de uma pessoa, de uma família, é um trabalho, ela doa sua vida, doa o seu tempo ali nesse lugar, e nesse momento da crise, isso também pode estar em pauta e uma ameaça, mas também existe a ameaça dele também contrair, né, esse vírus pode ser contagiado também na sua vida, e ele pode ficar doente, pode ter uma gravidade, pode morrer, inclusive, alguém da sua família pode morrer, os seus pais podem morrer, ou ele próprio, ou a sua esposa, seus filhos. Então, tem todas essas ameaças. E sempre quando nós, seres humanos, estamos diante de ameaças e diante de crises, é um mecanismo humano, nós entramos em estado de alerta. Esse estado de alerta justamente nos faz com que a gente ou se reinvente, lide com as emoções de uma forma saudável, ou de repente a gente cria estratégias muito complicadas que vão nos adoecer na caminhada, né? Então, quando a gente tem uma expectativa de desumanização pastoral, ou seja, o pastor, ele é alguém meio mítico, né? Ele meio soberano, ele está sempre acima dos demais, no sentido, ele é um líder espiritual, então muito pela via mítica, então ele não sofre, ele não adoece, ele não se queixa, ele nunca esmorece, ele nunca desfalece, então se tem essa expectativa desse mítico, desse mito incrível, que sempre é uma fonte de bem-estar espiritual para os seus membros. Então, ele tem sempre uma palavra poderosa, uma oração poderosa, uma palavra de esperança para todo mundo dar. E se ele se mostrar um dia um pouco mais ameaçado, mais triste, as pessoas não sabem muito bem lidar com isso. Então, se parte muitas vezes pela negação. E a negação leva à falta de aceitação e à falta de acolhimento do sofrimento, e quando não se tem
essa questão da aceitação do sofrimento, se nega isso, a gente pode migrar para um problema grave, porque nós vamos também ter uma outra expectativa de que não se precisa mais, então, ser humano de verdade. Porque se eu não sofro, eu não sou humano, porque um ser humano sofre. Um ser humano, ele também tem angústias, ele também tem raiva às vezes, também tem ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, equivocadamente entendida como um pecado grave, como se o sentimento da ansiedade fosse um pecado grave. Mas a verdade é que a forma como Deus nos fez é esse pacote de emoções que nós temos, que eles ou nos atrapalham ou nos favorecem, né? Então, a ansiedade, dentro de um parâmetro saudável, ele nos coloca em estado de alerta para a gente resolver as coisas, ou para a gente se reinventar, ou para a gente se proteger de algum perigo. Então, tudo isso é muito saudável. O texto bíblico ele nos fala para não andarmos ansiosos, isso já é uma outra coisa, né? Ter uma experiência de ansiedade para resolver situações, para a gente focar em alguma coisa, para a gente se proteger de um perigo, é um movimento absolutamente saudável. E Deus nos fez assim, mas andar ansioso já significa quando a gente entra em estado de alerta e não sai mais desse lugar, né? A gente vai cada vez mais em estado de alerta, cada vez mais em estado de alerta, a gente vai ficando dentro de um estado em que a gente não consegue mais relaxar, nunca mais, e não consegue mais dormir. E aí na ponta extrema a gente pode ter experiências de pânico, e que a gente tem um adoecimento psíquico grave aí já se formando. Então, a ansiedade tem todos esses movimentos, mas quando a gente nega tudo, a gente não consegue acolher isso com uma forma saudável. É essa demanda que vai minando as energias e vai adoecendo fisicamente, né? Exatamente. E vai adoecendo fisicamente e vai desqualificando esse adoecimento. Uhum. Isso que você fala, Clarice, é tão importante quando parece que a nossa fala teológica da graça e do acolhimento está tão dissociada da nossa maneira de viver o ministério, também de nos acolher e também nos fazer alvo dessa graça. A graça é para os outros e não para nós, pastores, enquanto líderes, né? Acho que é tão interessante isso que você nos traz, esse processo de não desqualificar essas emoções, não desqualificar os medos, não desqualificar as circunstâncias que estão aí, que são significativas, né? Mas andar ansioso, o estar em um momento, acessando essa ansiedade, qualificando ela, dizendo, ok, eu estou ansioso, e é isso que nos vai gerar movimento, mas não ficar neste lugar da ansiedade o tempo todo, mas gerar um movimento de solução ou de aceitação diante daquilo que não posso mudar, né? Senão também adoeço. Sim, e negar é ficar refém dela. É uma forma muito negativa da gente processar. A gente precisa entrar em contato com as nossas emoções, né? E é justamente essa questão, né, dos maiores riscos em relação nesse tempo agora ao ministério, entrar exatamente por esse caminho, né, dessa negação e de nos negar, nós não aceitarmos a nossa humanidade. É quando nós é aquele mesmo movimento, né, lá do Éden, que a gente conhece da história, né, da Eva e do Adão, que eles queriam ser parecidos ou igual a Deus, né, e tal. Eu acho que nós, seres humanos, não nos distanciamos muito desse desejo ainda atualmente. Então, quando nós nos colocamos nesse lugar de que nós não precisamos descansar adequadamente, não precisamos nos alimentar adequadamente, as nossas relações não precisam ser construídas, a gente quase que se coloca nesse lugar divino. É como se a gente pudesse, né, trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, e não acontecer nada com a gente, porque nós somos uma espécie diferenciada, né, e a gente acaba negando essa humanidade, né. Eu sempre me surpreendo com aquele texto bíblico que diz que a gente deve se negar a si mesmo,
e como isso pode ser compreendido como se a gente não pudesse olhar para o nosso eu, nosso ser pessoa, a gente devesse negar isso tudo, negar quem nós somos como pessoas, mas o texto bíblico eu acho que não está dando essa ênfase, porque logo adiante, no mesmo texto, ele migra para a ideia de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Então, uma coisa parece que está atrelada à outra, e esse negar-se a si mesmo, ele tem mais a ver com eu me negar como sendo meu Deus. Eu não sou Deus, eu me nego desse estado de ser Deus. E eu me aceito plenamente como humano, me coloco nesse lugar, e reconheço que eu não posso ganhar o mundo inteiro, eu não posso ajudar todo mundo, eu não posso salvar todo mundo, eu preciso também cuidar da minha alma, e cuidar da minha alma no sentido psicológico tem a ver com todo esse potencial que nós temos de sentir, de nos sentirmos vivos. Então, quando a gente entra nesse caminho, né, de querer salvar o mundo inteiro, e a gente vai se perdendo, a gente vai virando máquina, porque pelo ativismo a gente vai se tornando máquina, a gente vai embotando a nossa capacidade de sentir pessoa, e aí a gente já está entrando dentro de um caminho de adoecimento, porque uma máquina, ela trabalha, mas ela não sente, e aí na relação também vai ficando complicado, porque a relação ela não fica mais autêntica, e uma máquina, ela perde o sentido da vida. Quando nós perdemos o sentido da vida, ao nos tornarmos tão artificiais, perde a graça, e mesmo que nós sejamos bons pregadores, né, tenhamos orações ungidas, tenhamos uma presença significativa no meio das pessoas, esse ser máquina vai nos colocando dentro de uma perspectiva de não ter mais sentido da vida. Aí, de repente, você está dentro do ministério e não sabe mais direito por quê, e aquilo não conecta mais, aquilo não tem mais sentido de estar ali. E aí, as estratégias para lidar com isso, as pesquisas vão nos orientando, né, que é muito comum dentro da área pastoral, os pastores lidarem com o sofrimento pelo distanciamento, né, vai ocupando as estratégias de distanciamento para lidar com o sofrimento. E aí a gente vê essa desconexão, né, com o que faz, e não consegue ressignificar aquilo que faz sofrer, não consegue reestruturar mais aquilo que faz sofrer, e aí a gente pode ter graves adoecimentos, né? A gente teve aí, infelizmente, noticiados tantos suicídios, né, de pastores, o que realmente nos assustou, e até o grupo de Irene escreveu um livro, né, pautando essa reflexão, que é o livro Quando a Dor se Torna Insuportável, né, que é pela editora Sinodal, trazendo justamente essas reflexões à mesa, né? O que está acontecendo, que alguns pastores, aqueles que professam a esperança, não conseguem mais direcioná-la para si próprios. Não tem mais sentido essa esperança que é professada, porque ela parece que não está mais linkada com o sujeito, né? E aí não adianta a gente fazer avaliações muito simplistas, né? Simplesmente dizer que a pessoa não tem mais Deus, que ela não ora direito, ou que ela tem falta de amigo. Essa situação é muito mais complexa do que isso. Uhum. Uau! Quando ouvimos você falar, em alguma medida, uma situação ou outra, nós vamos nos identificando. E talvez muitos pastores que estão aí nos ouvindo vão se identificando de estar nesse lugar de caminhar para não tendo mais sentido, uma fala teológica, mas que não consegue mais ser uma água viva que traz sentido para a sua vida, né, própria, enquanto homem, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto pastor e tantos outros papéis, né, em sua identidade. E precisamos conversar sobre isso. Todos nós, diz Elias, diz a palavra de Deus, estamos sujeitos aos mesmos sentimentos que Elias. Todos nós somos pessoas sujeitas a vulnerabilidades, a essas ingovernabilidades da vida, diante das quais até estamos vivendo. Então, precisamos conversar sobre elas. Não somos super-homens ou super-mulheres enquanto esposas de pastor ou pastoras, mas somos, de fato, pessoas humanas que, como Jesus no Getsemane diz, eu preciso de vocês, meus amigos.
É agora que está difícil para mim. Então, nós temos que aprender a identificar. Agora está difícil e eu preciso de ajuda. Aprender a pedir essa ajuda. E isso não nos desqualifica enquanto seres humanos, mas muito pelo contrário, é isso que nos humaniza. Esse distanciamento das emoções, o distanciamento das nossas, desqualificando nossas angústias, perguntas e dores, isso é que nos desumaniza, de fato. E além dessa desqualificação, nós temos a solidão. Porque o que acontece? Muitas vezes, esses pastores, esses líderes, eles começam a entrar numa espiral descendente. Ela não está subindo, mas ela está descendo. E aí ele começa a se isolar, ele começa a se afastar dos outros. E a situação vai ficando cada vez pior. Porque se ele abrir a boca e dizer que está passando por tais problemas, por tais inquietações e por tais angústias, provavelmente ele imagina, provavelmente ele será criticado. O que vão dizer dele? Mas essa é a hora de ter irmãos e amigos e pessoas com quem a gente pode abrir o coração e falar das nossas inquietações. Alguém que estenda a mão para a gente poder sair desse buraco todo. E é justamente aí, pastor André, Daniel, desculpa. Quando a gente faz pesquisa sobre como que os pastores lidam com o seu sofrimento, aponta exatamente para isso, né? Que vai buscar por meio de algum distanciamento do seu ambiente. Porque imagina que se o sofrimento está ligado com a área ministerial, ou suas atividades, ou com a organização que exige demais, que desumaniza, onde não consegue encontrar cooperação. E a gente vê também muitos casos de assédios morais acontecendo, bullying acontecendo, de toda ordem, tanto de pastores para com membros e membros para com pastores também, né? Então, hoje nós estamos falando aqui dos pastores, claro que a gente pode falar também pelo outro lado, mas pastores que sofrem bullying das suas equipes ministeriais, das suas equipes de diretoria, que sofrem assédios morais, às vezes muito altamente espiritualizados e teologizados, inclusive, né? Mas que a gente for pegar o óculos da lei, a gente vai encontrar muitas linhas aí ultrapassadas e que geram assédios e muito complicados, né? Então, quando está dentro de um caldeirão, vamos dizer, você está dentro de um ambiente que te faz sofrer, você tem estratégias para lidar com isso, de sair se distanciando, e aí muitas vezes pastores fazem isso por meio de atividades compensatórias, que é um dado de pesquisa, é como se fossem válvulas de escape, como se fosse um respiro. Eu vou sair, vou fazer alguma coisa para tomar um fôlego novo, porque aqui dentro não estou mais conseguindo respirar, está muito agonizante isso aqui, eu vou vou pescar, ou vou fazer uma viagem, ou vou sair com a minha esposa, ou vou tirar um dia de folga, ou 3 dias de folga. Algumas instituições até favorecem esse tipo de distanciamento, né? E no fundo, às vezes, favorecem para que volte para o mesmo caldeirão, e a exigência continua toda igual, tudo, não mudou nada. Então, imagina que você está dentro de um ambiente muito estressante, você vai para uma atividade compensatória, puxa um fôlego novo para voltar no mesmo lugar. Esse lugar que faz sofrer, ele não é ressignificado, ele não é reestruturado, ele permanece exatamente o mesmo, e as pesquisas mostram que se você fica muito tempo nesse movimento de vai e vem, você fica dentro desse ambiente estressor, e sai para buscar um fôlego novo, e volta para ele de novo, e vai e volta, isso funciona por um tempo, mas a médio e longo prazo isso não vai funcionar, o adoecimento será inevitável. Outras estratégias de distanciamento são o isolamento, como o irmão já falou, né? O individualismo também, e às vezes até a própria espiritualidade. Todos esses movimentos que você sai desse lugar que faz sofrer, o que é feito distanciadamente dele, e não favorecer um retorno para reestruturar e ressignificar esse lugar, qualquer estratégia fora não vai dar conta de resolver. Então, mentorias são muito importantes,
fundamentais, eu diria até, né, para às vezes conseguir, mesmo que seja esse fôlego novo, que você tem contato com amigos fora, com um mentor fora, que não seja desse ambiente adoecedor, precisa trazer o potencial para que a pessoa consiga retornar e tenha recursos internos desenvolvidos para poder lidar com isso. Porque se ele não conseguir ressignificar o seu lugar de sofrimento, todas as outras saídas, seja com quem for, terão apenas a conotação de distanciamento do lugar que faz sofrer, não de ressignificação dele. E com o passar do tempo, isso também não vai dar conta. Então, mesmo assim, as nossas orações, por exemplo, né, ninguém vai dizer que a gente não pode se isolar, se distanciar para orar e para meditar. Aliás, isso é fundante, isso aí é inquestionável a importância, porque isso nos coloca em contato com nossa interioridade numa dimensão transcendente que os resultados disso são altamente saudáveis, né? No entanto, essa busca também precisa me fortalecer para que eu consiga enfrentar esse lugar que me faz adoecer e ressignificar ele. E alguns lugares, eles são tão estressores, tão estressantes, que às vezes a gente olha para aquilo e diz assim, essa não é uma guerra que vale a pena assumir, porque eu vou morrer nessa guerra, literalmente eu vou morrer, porque quando tem um ambiente, infelizmente, né, a gente pode falar isso de uma forma aberta, porque eu acho que provavelmente temos muitos ouvintes que têm inúmeras histórias aí para contar, mas a gente tem desde santos a psicopatas dentro das equipes ministeriais, né? Então, se você está, de repente, perto de pessoas de ordem interior que funcionam por um viés de psicopatia, talvez seja uma guerra que não vale a pena assumir, às vezes é melhor mesmo sair, ver se Deus não tem um outro caminho para você, se Deus não tem um outro ministério para você, enfim, precisa avaliar muito bem cada contexto aí, né? Mas só distanciar para buscar um fôlego novo, para voltar e manter tudo igual, o adoecimento vai continuar acontecendo. Acho que antes de irmos para conversar um pouquinho com o Ailton sobre essa questão da angústia financeira, né, que o Daniel vai perguntar aí para ele, acho que é interessante essa perspectiva da gente discernir o que a Clarice está trazendo, a quais batalhas eu vou me entregar. E esse discernimento, às vezes é possível também eu entender que sim, ok, eu posso ficar nesse lugar enquanto pastor desse lugar, ou nesses relacionamentos onde estou, eu posso ficar, mas na medida em que eu estou nesse lugar ali, com uma perspectiva, com uma interioridade, uma relação com Deus, uma identidade fortalecido, tendo pessoas que também me dão perspectiva, me dão suporte para estar saudável nesse lugar. Porque na medida em que eu estou bem ali, estou firmado, convicto, saudável, eu vou também gerando mudanças ao meu redor nessas pessoas. Mas se eu, por causa delas, já adoeci, eu entro num jogo só de responder de forma não saudável para quem não está saudável e um adoecendo o outro. Nem eu consigo ajudar aquela igreja, aquelas pessoas, e nem elas me ajudarem. Então, realmente, preciso discernir em que lugar eu estou e como eu estou nesse lugar para estar saudável e trazer um resultado efetivo de mudança. Para isso é importante não só me ausentar do lugar para ter perspectiva, mas ter pessoas que me ajudam a ganhar perspectivas e possibilidades para lidar com essas situações que são tão desgastantes. Então, às vezes, nós já temos a crise financeira, temos a crise das limitações, do isolamento para pastorear, e muitas vezes é nessas situações que é estressante para todos, que pipocam muito mais, esses conflitos ficam muito mais acirrados. Pessoas com quem temos embates nos relacionamentos de liderança ficam muito mais acirrados. Então, o que a Clarice traz é fantástico para a gente pensar. Nós estamos no lugar liderando, pensando, mas um lugar que pode nos adoecer de tal maneira que nós não demos mais conta de ajudar. E somos todos humanos, né? Não importa onde nós estejamos, somos todos humanos, e quanto mais a gente aceita isso, mais a gente pode se construir como uma pessoa do bem,
né? Uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa que sabe ouvir, e essa é a ideia justamente, né, de ressignificar esse lugar que faz sofrer, pelo espaço de conversa, poder sentar e conversar abertamente, de uma forma respeitosa, onde tenha uma compreensão pelo coletivo, um grupo onde entende isso, onde as hierarquias não são tão ofensivas e tão adoecedoras assim, né? Onde tem uma compreensão também que somos todos iguais e que todos têm espaço para dizer as coisas que sentem e pensam, onde tem uma clareza, né? Onde tem uma ética do respeito, porque se nós não conseguirmos fazer isso dentro de uma ética, tem alguém sofrendo muito, e a gente não poder falar sobre isso, usar a estratégia da surdez, da mudez, né, e da cegueira, assim, tipo, estamos todos sofrendo, mas todo mundo está fingindo que ninguém vê nada, simplesmente vamos tocando, espiritualizando, fazendo de conta que estamos todos bem, a gente vai adoecendo. Que cristianismo é esse, né? O que nós estamos vivendo de verdade? As nossas famílias têm resquícios disso, os casamentos pastorais acabam tendo respingos dessa forma de vivência, os nossos filhos também. Então, eu acho que é muito importante a gente também refletir. Que cristianismo é esse que nós estamos propondo? Talvez essa pandemia toda não esteja só trazendo essa reflexão lá para fora, mas também para dentro das nossas igrejas. O quanto nós temos sido ativistas em nome de Deus, e estamos adoecendo por conta disso. Será que isso é da vontade de Deus? Será que não é hora da gente fazer mais retiros espirituais, de uma forma que a gente possa se encontrar numa dimensão verdadeiramente cristã, que traz essa essência mesmo, onde uns aos outros não é só um mero discurso, mas é uma vivência prática, que não só atinge das intervenções do pastor para a igreja, mas que a igreja também cuide de seus pastores, que não seja só uma relação utilitarista, né? Um é selecionado para se doar e para cuidar, e os outros só para se beneficiarem desse cuidado, né? Eu acho que somos todos um corpo, como diz tão bem as escrituras, somos um corpo. Então, a mão, ela está lá para auxiliar, para fazer a parte dela, mas ela isolada dos outros membros não faz nada também, ela morre, né? Então, a gente precisa entender isso. Mentores e mulheres mentoras, você falou sobre a necessidade de se ter uma reserva de emergência. Como fazer agora, quando não se tomou esse cuidado antes? O que devemos fazer? Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, para nós compartilharmos desse momento. Eu fiquei feliz de estar participando dessa live juntamente com a Clarice. Quer dizer que aprendi muito. É uma pena a gente não ter mais tempo para ouvi-la. Seria muito bom se nós tivéssemos melhores condições de debruçar com mais tempo sobre essa questão da angústia dos pastores, dos missionários e das pessoas que lidam na igreja. Eu quero fazer, na verdade, um gancho com o que ela disse. Isso tem muito a ver com a nossa relação com o sofrimento. Quero trazer um pouquinho daí. Porque, infelizmente, quando o pastor ele termina a sua formação no seminário e vai pastorear a igreja, ele tem duas grandes demandas. Uma delas é teológica, ele tem que dar respostas para as angústias das pessoas. Ele precisa responder a essas angústias com sermões, com estudos bíblicos, com orientações. Então, é uma necessidade do teólogo. Ao mesmo tempo, ele tem a necessidade de ser o pastor, aquele que cuida, que visita, que ampara, aquele que orienta, aquele que supre até necessidades emocionais dessas pessoas. Isso é uma questão assim, que uma coisa rouba tempo da outra, e isso, de certa forma, exige muito do pastor. Mas há uma outra coisa que eu quero trazer, antes de entrar especificamente na questão de finanças, trazendo esse pano de fundo, é a nossa relação com o sofrimento. A Clarice já trouxe um pouco sobre isso, achei muito interessante as colocações dela, dessas questões de necessidade de ressignificação, de não querermos ser aquelas pessoas que têm todas as respostas, que têm todos os saberes, que têm toda a condição de dar assistência à igreja, mas o pastor, muitas vezes, ele se vê numa armadilha cultural, evangélica e ministerial. Vamos pensar um pouquinho sobre algo que se fala e as pessoas dizem amém, aleluia,
para uma coisa que, em certo momento, é distorcida. Quando alguém chega e diz, olha, eu sou um empresário bem-sucedido, sou um profissional liberal de sucesso e larguei tudo para o ministério. As pessoas aplaudem, dizem aleluia, dizem amém, e acham que isso é maravilhoso, isso é espiritual. Esse é um lado da questão. Então, quando a pessoa faz um movimento de ser previdente, de cuidar da carreira, de se preparar para a aposentadoria, de ter uma reserva financeira, isso parece falta de fé. E há também uma perspectiva do sofrimento, que isso está muito bem expresso na dinâmica da igreja, de contar os testemunhos. As pessoas, quanto maior o sofrimento, quanto maior a luta, quanto maior a intervenção sobrenatural de Deus, se parece mais espiritual. Aí entra aquela questão da teologia da prosperidade, onde parece que é possível fazer uma troca com Deus, de eu vou participar, vou semear, vou contribuir, e Deus resolve todos os meus problemas. Outra vez a gente se esbarra. Aquele que fala em fazer um orçamento, aquele que fala em planejar as suas finanças, em guardar para o futuro, parece alguém que não confia em Deus. Parece alguém que não é tão espiritual. E a gente pensa assim, que do ponto de vista da igreja, do ponto de vista da família dos pastores, alguns imaginam que se for para o campo missionário, e se não sofrer, se não passar por certas situações, não é tão espiritual. Mas, por um outro lado, quando se tem isso na pele, isso desorganiza emocionalmente essas pessoas. E algumas pessoas, não poucas, não poucos pastores, se veem diante do grande dilema de explicar às suas igrejas essa pandemia. Primeiro tem aquela primeira demanda de dar as respostas teológicas. É fim do mundo? Não é fim do mundo. Deus vai suprir, Deus vai nos proteger, como é que é isso? Ele tem que falar aos outros, ao mesmo tempo que essas coisas afetam a própria família dele. Eu dou um exemplo muito prático e triste. O meu pastor, o pastor da minha igreja, está internado com Covid-19. É claro que é um homem muito centrado, temente a Deus, sem essas ideias exageradas, mas a família sofre e a igreja sofre. A igreja sofre porque há uma expectativa tácita de que Deus, de certa forma, tem que nos dar todas as respostas, inclusive de proteção. E que Deus tem que suprir todas as nossas necessidades. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos que aquele que, como diz o texto, que deseja construir uma torre e não se assenta para calcular, ele vai passar vergonha. Aquele pastor que, ao longo da sua vida, à medida que tem a sua vida financeira muito pautada somente no hoje, não foi previdente, acreditou que era ser pouco espiritual, planejar, salvar um pouco ou guardar um pouco desse dinheiro, está passando dificuldades agora. Está passando dificuldades pelo temor da perda do ministério, ou da igreja não poder honrar os seus compromissos de sustento, ou mesmo de ficar sem trabalho. Ou ainda a impossibilidade, quase que impossibilidade, de se reinventar agora. Por quê? Porque não parou para fazer, como aquele outro texto que vai nos dizer também, que aquele que deseja sair da guerra e não calcula os seus recursos, pode perder a batalha. Vai acontecer muito sofrimento. Já está acontecendo. E a sua pergunta foi assim, aquele que não se preparou, faz o que agora? Vai se lamentar? Vai se desesperar? Alguns estão completamente desestruturados. E alguns têm até, com os quais eu tenho conversado, me dizem o seguinte, olha, não dá para pensar nisso agora, eu não posso pensar nessa história de reserva de emergência, porque se eu já não fiz, não tem mais jeito. Eu trago a nossa reflexão, aquela história de José, que foi capaz de guardar uma parte, 20%, o quinto, e ele guardou, e nós teríamos a expectativa que pareceria mais espiritual, se ele pudesse distribuir, mas ele vendeu. Ele vendeu para aqueles que tinham seu recurso para comprar o alimento. Mesmo para comprar, o outro precisou ser previdente, precisou guardar o recurso. Muita gente deve ter morrido naquela época. Agora, nós temos muitas coisas que usamos, que compramos, que consumimos, que são marcadas por pressões sociais, por impulsos,
e por uma falta de visão daquilo que estamos fazendo com as nossas próprias finanças. Elegemos questões erradas por motivos errados. E se lembramos claramente daquela história lá de José no Egito, vamos imaginar uma família, naquela época, se dissesse assim, olha, eu tenho dinheiro, eu vou comprar, e nós vamos comprar o máximo agora, e eu não tenho que guardar nada, porque temos que suprir essa necessidade imediata de alimentar os nossos filhos e de responder a essa fome, a esse grande problema. Não tinha noção de que aquela fome duraria 7 anos. Eles precisavam comprar, eles precisavam responder àquela emergência, mas tendo uma noção de que aquilo poderia perdurar por mais tempo. O grande desafio que eu faço agora, aqueles que estiverem nos ouvindo agora, ou assistindo a essa live, é que sejam prudentes, não sejam imprevidentes, ou não sejam negligentes quanto ao olhar para a sua família, para as suas reais necessidades desse momento, tomar decisões coerentes, conversadas, de rever algumas coisas no orçamento para a sobrevivência da família, compreendendo que nós estamos numa situação nunca vista por nenhum de nós, ninguém, nem economistas, nem teólogos, nem políticos, sabem dizer o que vem pela frente. Então, é hora de se assentar, é hora de cuidar das suas próprias finanças e é hora de cuidar uns dos outros. Nós temos percebido movimentos de pessoas estendendo as mãos umas para as outras, cuidando uns dos outros, porque nós precisamos entender que isso pode demorar e que pode trazer não só um legado para nós, mas como pode trazer muito sofrimento se nós não dermos realmente aquela parada. Por quê? Algumas famílias não se deram conta de que aquele mesmo padrão que vinha vivendo, ele tem que ser revisto. Tem que ser visto para agora. E se fosse flexibilizado imediatamente isolamento social, ou até lockdown, como já está acontecendo em alguns outros lugares, ainda assim nós temos que sentar, conversar, fazer orçamento e repensar a nossa relação com o dinheiro e com as finanças. Infelizmente, a nossa cultura brasileira, ela não é muito de planejamento. Nós vamos fazendo. Nós raciocinamos com um mês. E, nessa perspectiva, a pandemia já dura mais de um mês. Tudo aquilo que tínhamos planejado, quem planejou, já caiu por terra. Mas quem tem planejamento pode se ajustar. Tudo aquilo que foi guardado precisa ser olhado com muito carinho. Então, respondendo a sua pergunta mais diretamente, se você não tem uma reserva, tem que olhar as possibilidades de ajuste do que você tem. Tem que partir daquilo que é possível. Tem que se reinventar, e eu tratei no artigo a diferença entre emprego e trabalho e geração de renda. Você pode ter que fazer, neste momento, coisa que nunca fez, para colocar comida dentro da sua casa, para fazer face a despesas e compromissos já assumidos. Não adianta esperar e simplesmente, eu vou usar uma expressão aqui que poderia até chocar alguns. Vamos orar para que alguém bata a minha porta e me traga a resposta. E o Senhor poderia dizer assim, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Nós temos diante de nós um mar, que é esse mar de problemas, e o Senhor nos manda levantar e marchar. Marchar com fé, mas eu me lembro claramente de todos os milagres, eu não consigo pensar em nenhum milagre que não tenha acontecido a partir da ação. Na multiplicação dos pães, Jesus não fez uma oração e surgiu uma montanha de pães. Ele disse, dá-lhes vós de comer. Ele abençoou os pães, entregou poucos pães e poucos peixes na mão dos discípulos. Eles devem ter se entreolhado e falado assim, mas espera aí, isso aqui não é suficiente. Ele diz, vai, entrega ao povo. Tirou um pedaço, entregou para um. Enquanto caminhavam, o milagre aconteceu. Se nós olhamos para a questão da botija de azeite, enquanto ela colocava o azeite nas vasilhas, o milagre acontecia. A abertura do Mar Vermelho, enquanto eles caminhavam na direção do mar, o mar se abriu. Nada aconteceu antes
do movimento necessário na direção em que Deus estava orientando para aquele momento. Nós temos que trocar ideias. Eu quero até, não vou tomar muito tempo, porque eu quero até desejar que explore um pouco mais a Clarice nesse momento, mas entender o seguinte: algumas pessoas ainda não entenderam, e isso é natural, essa ideia de mentoria. Acreditam que mentoria seria assim, alguém com autoridade sobre. Nós, com o trabalho de mentoria, na Ordem dos Pastores Batistas de Goiás, estamos oferecendo uma possibilidade de troca, de ajuda mútua, de uns falarem para os outros, seja uma mentoria especializada de finanças como essa que eu estou propondo, como do escutar essa angústia, como trocar aquela ideia desse sofrimento, desse sentimento que temos uns para com os outros, e às vezes o alívio dessas tensões nos coloca com a organização de ideias suficientes para poder lidarmos melhor também com as finanças e com a família. Então, eu entendo que temos que olhar para uma perspectiva de se durar muito tempo, olhar para o que temos. Quando ele perguntou o que é que eles tinham, e o menino ofereceu os pães e os peixes. O que a viúva tinha? Ela tinha ali um pouco de azeite. E nós fomos levantar praticamente tudo, o Senhor vai usar a partir daquilo que temos. Se nem fôssemos cristãos, se fôssemos ateus, não adiantaria nós ficarmos tentando reinventar a roda. Nós temos que olhar a partir do que temos. O que é que você tem na sua casa? A partir disso é que você deve começar e repensar o que é que você vai ter para enfrentar os problemas que virão no futuro. Essa é uma ideia inicial e básica do que eu penso sobre isso. Acho que é tão importante Muito que bom. essa perspectiva de que essa angústia diante das limitações e da incerteza não nos imobiliza a gerar o movimento que precisamos para hoje, pensando também no amanhã e nas possibilidades. Mas gerar esse movimento de entender é por um tempo, mas hoje nós talvez venhamos a viver grandes limitações financeiras e muitos pastores. Então, isso é um resgate, aquela ideia da viúva, vou fazer um pão ou um bolo para mim, para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Infelizmente, essa é a perspectiva de muita gente. Vamos fazer o de hoje. O que o governo vai fazer por mim hoje? O que a igreja vai fazer por mim hoje? Aí, quando eu olho para o Senhor e busco discernimento, eu sei o que eu preciso fazer. O milagre vai acontecer, se tiver que ser milagre, nas minhas mãos, nos meus pés, no meu agir, com a minha inteligência, com aquilo que Deus já me deu. Nem do ponto de vista teológico, nem do ponto de vista emocional, qualquer outra coisa, nós temos que pensar na última novidade como se alguém trouxesse uma solução nova. Não. Nós estamos ao longo da vida acumulando saberes, experiências, acumulando relacionamentos, possibilidades. Isso é capital também. Nós temos que olhar para todo esse capital e pensarmos o que é que nós vamos fazer com isso. Então, podemos resgatar essa esperança de saber que, de alguma maneira, talvez não saibamos como, onde é necessário, vai haver uma intervenção sobrenatural de Deus. Mas preciso identificar o que está ao meu alcance, das minhas mãos, o que eu posso fazer. Nós estamos falando de dores, de angústias, de um tempo de desafios, da vivência dos pastores nesse tempo, de cuidar da igreja, cuidar de si, cuidar das angústias em N situações familiares, financeiras, ministeriais, que ele tem que dar conta. E aí vem o projeto, que nós já estamos no nosso tempo, né? Vem o projeto da Convenção Batista Goiana, o projeto Cuidado, que é esse projeto que o Ailton está falando, o projeto da escuta, de ter alguém com quem eu compartilho minha angústia, que me ajuda a gerar, quem sabe, o movimento e a perceber o que eu tenho ao meu redor, do que eu posso dispor nesse momento e ser assertivo na construção, no fazer um orçamento, em algumas iniciativas. Mas eu sei também que há uma iniciativa ali na Ordem de Pastores de socorro àqueles pastores que, no momento, estão na sobrevivência, né? Estão aí se reinventando, trabalhando em outros lugares para ter esse sustento. Então, que essa palavra hoje à noite possa ser uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. Eu lembro de uma fala de Lutero, eu lembro de uma história de Lutero, que em todo o contexto da Reforma Protestante, com toda a oposição,
que ele tinha da Igreja Católica e da estrutura política da época, todas as adversidades que ele tinha, e ele tinha convicção, ele tinha consciência da batalha espiritual, porque ele dizia que, ainda que tivessem no Worms, que era a cidade que ele ia defender, a ideia, tantos demônios, quando tinha telhas ou telhado, ainda ele ia lá. Ele tinha consciência da batalha espiritual. Então, ele era um homem que tinha momentos de extrema angústia. E uma vez muito angustiado e muito entristecido, sua esposa, e aí vem as esposas de pastor no seu papel, para na porta do escritório dele, para diante da escrivaninha dele, toda de luto, preta, vestida de preto, de luto. E ele pergunta quem morreu. E ela diz, Deus deve ter morrido, porque você está tão triste há tanto tempo que Deus deve ter morrido. E isso deu um choque nele, de perceber de novo a esperança, não olhar as circunstâncias só a partir daquilo que é determinante aos nossos olhos, mas olhar a partir de uma esperança, de um Deus que nos convida a viver um tempo de ressignificação, a viver um tempo de crescimento, olhando a partir do azeite que temos, do pão que temos, do peixe que temos, e caminhar, porque o milagre acontece ali na família daquela mulher, o milagre acontece com os discípulos, o milagre acontece para a multidão. O milagre não é só para mim. Então, que eu possa estar junto nesses milagres que Deus quer fazer. Precisamos olhar pastores com pastores, ambientes de escuta, pastor ouvindo pastor, esposa de pastor ouvindo esposa de pastor. Dar os braços, sermos companheiros de jugo e experimentarmos esses milagres de Deus juntos. Experimentarmos juntos isso que Deus quer que nós experimentemos. Porque enquanto pastores e esposas de pastor, nós também somos ovelhas. Nós também somos filhos de Deus. Nós também temos que ter experiências com Deus nesse tempo. E Deus nos coloca como uma família. Nós somos família, nós temos irmãos. Quem são nossos irmãos? São outros pastores. Quem são nossas irmãs? São outras esposas de pastor. Quem são nossos irmãos? São os membros da nossa igreja. Nós temos uma função no corpo de Cristo de pastorear, mas ela não deve nos desumanizar. Essa função de pastor, essa função, esse estar nesse lugar de esposa de pastor, deve ser um lugar onde também eu me coloco como pessoa que está junto com outras, que mostra vulnerabilidades e que ganha novas perspectivas. Então, diante de todas essas demandas, a palavra de encorajamento dessa live, dessa noite, tanto com Clarice quanto Ailton, é essa palavra de dizer, precisamos desses espaços onde nós podemos acessar essas vulnerabilidades, onde nós podemos nos expressar, criar um ambiente de segurança, de acolhimento e de graça. Primeiro, graça conosco mesmo, nos acolhendo. E segundo, acolhendo um ao outro e encorajando para seguir, dando possibilidades junto, onde, quem sabe, eu não estou vendo. E aí, gerarmos movimento de segmento. E aí vem as angústias. E muito das angústias nesse tempo são angústias financeiras. E precisamos ganhar essas perspectivas. Então, precisamos caminhar juntos, um encorajando o outro, sozinhos não. Espaços onde tenha um ambiente de graça, um ambiente de aceitação. Tem um texto no livro de Isaías que tem alguns imperativos, que é assim, fortalecei mãos fracas, fortalecei joelhos trementes, e não era que dizer assim, orando para Deus, olha, Deus, fortalece as mãos que estão fracas. Não, era um imperativo, era uma ordem de Deus para companheiros, para pessoas que andavam juntas, uns ajudarem os outros. Aqueles que estavam com as mãos enfraquecidas, aqueles que estavam com as mãos mais fortes deveriam ajudá-los. Aqueles que estavam com os joelhos trementes, os que estavam firmes, deveriam ajudá-los. E aí tem no segmento diz assim, porque eis aí o vosso Deus. Deus estava ali naquele lugar, Deus estava ali com aquelas pessoas, mas precisava que homens ajudassem homens, mulheres ajudassem mulheres que estavam com as mãos enfraquecidas e com os joelhos trementes. Lugar de aceitação, um ambiente de graça. É disso que pastores, esposas de pastoras, de pastores e líderes precisam e necessitam. Nós precisamos fechar, então nós vamos dar 1 minuto para cada um. Gente, nós podemos conversar muito tempo, não é mesmo? Quanta coisa linda, quanta alegria nessa noite de poder ganhar uma esperança e uma perspectiva de acolhimento e de segmento.
Ailton, 1 minuto, e Clarice, 1 minuto. Pode, sua palavra final aí de fechamento para a gente. Eu quero dar uma palavra direta à Ordem dos Pastores Batistas de Goiás. Dizer que a diretoria da Ordem tomou a decisão de fazer uma caminhada, de estruturar um trabalho, um projeto de cuidado mútuo, de pastoreio mútuo. Todos são bem-vindos a contribuírem nessa construção, para que nós possamos achar o nosso caminho, o nosso jeito. Não é um trabalho meu, não é do pastor Sérgio, não é do pastor Nilton. É uma necessidade de servirmos uns aos outros. E nós não seremos mais conhecidos por conta dos nossos tempos, do nosso jeito de cantar. Seremos conhecidos como discípulos do Senhor se tivermos amor uns para com os outros. O meu convite é: nos procure, vamos conversar, vamos achar o nosso jeito de fazer o cuidado uns dos outros, e que Deus nos guarde e nos dê condições de nos ajudarmos mutuamente. Amém. Obrigada, pastor Ailton. Clarice. Isso é soberano, né? Essa mutualidade, é isso que nos faz igreja, é isso que é o sentido de ser igreja, né? E quando a gente percebe essas leituras da atual sociedade, que tantos pesquisadores já sinalizaram, né, que é a sociedade do espetáculo, que é a sociedade do desempenho, a sociedade da ideologia do sucesso, a sociedade da falência da solidariedade, a sociedade do reino do dinheiro, e muitas vezes a gente entra dentro de um alienismo e dentro de um ativismo que a gente não percebe o quanto disso, às vezes, entra sorrateiramente dentro dos nossos espaços de igreja, e que nós deveríamos estar vivendo essa mutualidade, e estamos vivendo uma competitividade, né? E aí a gente precisa sinalizar um termo que não é nada bonito para a igreja, mas infelizmente existe, que é o mercado religioso. Ele existe, e é interessante quando a gente fala essa expressão, há um alvoroço, muitas vezes, né, e vem um metralhar em cima de que isso é coisa do diabo, que isso não é coisa de quem é a igreja, e negando totalmente de que faria parte disso. E, infelizmente, negando ou não, de alguma forma sejamos conservadores, pentecostais, neopentecostais, reformados, ou da terceira onda, ou independentes, seja lá de que ordem que a gente for, de denominação, todos nós fomos picados por esse veneno, né? Fomos contaminados por isso, por essa questão do mercado religioso, e a gente percebe, de repente, que estamos competindo uns com os outros, e não só entre as denominações, mas entre o colega dentro da denominação também, né? E a gente percebe isso nas conversas, muitas vezes, que elas giram em torno de quanto sua igreja cresceu no último ano, qual é a estratégia de crescimento que você tem para o próximo, e de repente vem o coronavírus e bagunça tudo isso. Então, desconstrói todas essas metas colocadas, e parece que alguém também está dizendo para nós, como igreja, de que nós estamos mais parecidos com empresas do que como igrejas, porque o nosso foco nos denuncia de alguma forma, né? Porque dentro de uma ótica empresarial, o foco é a produtividade, e as pessoas viram apenas objeto de interesse para alcançar o resultado proposto. E quando a gente começa a ver nessas conversas todas que a gente colocou na mesa aqui hoje à noite, que a gente podia ampliar muito ainda, a gente percebe exatamente isso, que as pessoas, são alvos de amor, são alvos de compaixão, assim como Cristo caminhou entre as pessoas, nós devemos também caminhar entre nós, e na mutualidade, nessas relações de confiança, e resgatar a solidariedade. É isso que eu penso que é o grande desafio para nós como igreja também nesse tempo de pandemia. Amém. Amém. Clarice, demais! Gente, Clarice, para mim, já é uma pessoa bem especial, tem sido uma referência e um instrumento de bênção de Deus na minha vida, para minha edificação. Muito obrigada por aceitar o convite de estar conosco, muito obrigada. Eu que agradeço pela honra de estar aqui nessa conversa, muito obrigada. E Ailton, obrigado, nosso colega, nosso irmão, nosso amigo, muito obrigado, Ailton, por mais uma vez estar participando e falando desse tema que é
tão importante, é tão relevante, e que, como tu havias falado, às vezes espiritualizado, né? O planejamento é importante. Então, um abraço aí, Um um abraço. agradecimento ao pastor Sérgio Vaz, ao pastor Newton, ao pastor Carlos Henrique, o presidente aí da convenção, que nos deu essa oportunidade de estar conversando aí com os pastores e esposas de pastor e batistas goianos. Um grande abraço, Grande abraço, que Deus abençoe. Tchau, tchau. Abraço. Esse Tchau, aí, tchau. tchau.